Existe um nome ligado a Auschwitz que quase não aparece quando essa história é contada. E talvez isso não seja apenas esquecimento, porque por um curto período, algo fora do padrão foi percebido dentro de um dos sistemas mais controlados e brutais do século XX. Não foi uma mudança que interrompeu o funcionamento do campo. Não foi algo que alterou o destino das pessoas que chegavam ali. Mas foi suficiente para gerar um desconforto que permanece até hoje. A pergunta é simples, mas difícil de responder. Por quê? Arthur Lieber Henschel assumiu o comando de Auschwitz em novembro de 1943, substituindo um nome já conhecido dentro daquele sistema. Quando ele chegou, nada estava sendo construído. Tudo já estava pronto. Auschwitz não era apenas um campo. Era uma estrutura organizada para prender, explorar e eliminar pessoas em escala industrial. As regras estavam definidas. Os processos estavam em funcionamento. Os resultados já eram conhecidos. Assumir aquele cargo não significava iniciar algo. Significava continuar. E esse é o primeiro ponto que precisa ser entendido. Lieber Henschel não surgiu como uma figura de destaque desde o início. Sua trajetória foi construída dentro da estrutura do regime nazista de forma gradual. Ele entrou para o Partido Nazista em 1932 e para a SS em 1934. Ao longo dos anos, trabalhou na administração dos campos de concentração. Não era o rosto mais conhecido, não era o nome mais citado, mas fazia parte do núcleo que mantinha o sistema funcionando. E é justamente esse tipo de trajetória que costuma passar despercebido. Porque ela não chama a atenção por si só. Ela não aparece nos momentos mais visíveis da história. Mas está presente onde as decisões são organizadas, onde os processos são mantidos e onde a continuidade é garantida. Quando assumiu Auschwitz, ele já sabia exatamente o que aquele lugar representava. Milhares de pessoas já haviam sido deportadas. Milhares já haviam sido assassinadas. O campo já operava como parte central do genocídio nazista. Não havia espaço para dúvida. Não havia como alegar desconhecimento. E ainda assim, é nesse ponto que começam a surgir relatos que quebram a expectativa de rigidez total. Alguns sobreviventes registraram que, durante aquele período, certas práticas dentro do campo principal foram alteradas. Execuções públicas, que antes eram usadas como forma de intimidação constante, deixaram de acontecer naquele setor específico. Algumas punições foram reduzidas. Houve relatos de tentativas de limitar abusos cometidos por membros da própria SS e por prisioneiros que exerciam funções internas de controle. Mas essas informações precisam ser vistas com cuidado. Elas aparecem em testemunhos individuais, não representam uma mudança estrutural e não alteram o funcionamento geral do campo. E aqui surge o primeiro conflito real. Como entender alguém que reduz certas formas de violência em um espaço específico, mas continua à frente de um sistema que permanece funcionando da mesma maneira? Porque o que acontecia fora daquele setor não mudou. Os trens continuaram chegando. As seleções continuaram sendo realizadas. Homens, mulheres e crianças continuaram sendo enviados para o trabalho forçado ou para a morte. O sistema não foi interrompido, não foi desacelerado, não foi transformado. Então, o que significam essas mudanças? Seriam tentativas reais de alterar algo? Ajustes administrativos sem intenção maior? Pressões internas? Estratégia? Ou apenas pequenas decisões que não tinham impacto no resultado final? Essa é a parte que torna essa história difícil de encaixar em uma explicação simples, porque ela não permite uma leitura direta. Lieber Henschel não foi o criador daquele sistema, mas aceitou comandá-lo. Não foi o responsável inicial pelo funcionamento do campo, mas garantiu sua continuidade. E mesmo diante de relatos de alterações pontuais, permaneceu no centro de uma estrutura que continuava produzindo morte em larga escala. E talvez seja exatamente por isso que seu nome não se tornou tão conhecido.
Porque histórias diretas são mais fáceis de entender. Histórias com lados claros são mais fáceis de contar. Mas, quando alguém ocupa esse espaço intermediário, onde pequenas mudanças coexistem com a continuidade de algo extremo, tudo se torna mais difícil de explicar. E é nesse ponto que a pergunta volta, com ainda mais força. Se ele estava dentro de Auschwitz e tinha algum nível de controle, por que nada realmente mudou? Se essa história te fez parar e pensar, então você já percebeu que ela não é só sobre o passado. É sobre entender como decisões aparentemente pequenas podem existir dentro de algo muito maior. E o quanto isso ainda levanta perguntas difíceis hoje. Se você quer continuar explorando histórias assim, baseadas em fatos reais, e que não evitam os pontos mais desconfortáveis, se inscreve agora no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam entender, não apenas assistir. Curte o vídeo para fortalecer esse tipo de análise e me conta nos comentários. Na sua visão, essas mudanças significavam alguma coisa, ou não mudavam absolutamente nada. Se preferir, você pode comentar de forma anônima. Às vezes, uma única opinião abre uma reflexão que muita gente ainda não teve. Quando se observa Auschwitz à distância, tudo parece rígido, previsível e absoluto. Um sistema onde cada decisão seguia uma lógica definida e imutável. Mas, ao aproximar o olhar para o período em que Arthur Liebe Henschel esteve no comando, surgem relatos que criam uma tensão difícil de ignorar. Não porque o sistema tenha mudado, mas porque pequenas variações começaram a ser percebidas dentro de algo que parecia não permitir qualquer variação. Alguns sobreviventes relataram que, naquele período, certas práticas no campo principal foram alteradas. Execuções públicas deixaram de acontecer naquele setor específico. Algumas punições foram reduzidas. Há relatos de tentativas de limitar abusos cometidos por membros da própria SS e por prisioneiros que exerciam funções internas de controle. Em alguns casos, decisões administrativas pareceram buscar uma rotina menos caótica e menos marcada por violência visível naquele espaço. Mas é importante manter clareza sobre o que isso significa. Essas mudanças não interromperam o funcionamento do campo, não impediram deportações, não alteraram as seleções, não evitaram mortes. O sistema continuou operando com o mesmo objetivo e com a mesma consequência final. A estrutura permaneceu intacta, e é exatamente essa contradição que cria o desconforto. Para quem estava dentro do campo, qualquer alteração, por menor que fosse, podia ser sentida de forma intensa. Imagine viver em um ambiente onde a violência é constante, onde não há previsibilidade de segurança e onde cada dia pode representar risco imediato. Agora imagine que, de repente, algumas dessas práticas diminuem naquele espaço específico. Isso não transforma o ambiente em algo justo, mas muda a forma como ele é percebido por quem vive ali. E é nesse ponto que essa história se conecta com algo mais próximo da realidade do espectador, mesmo em uma escala completamente diferente. Em muitos ambientes do cotidiano, existem estruturas que não são justas, mas continuam funcionando. Em alguns momentos, pequenas mudanças acontecem. Regras são ajustadas. Certas práticas são suavizadas. E por um instante, surge a sensação de melhora. As pessoas sentem que algo mudou, mas, ao observar com mais atenção, percebem que a base continua a mesma. É como trabalhar em um ambiente onde a pressão é constante. Um dia, algumas regras são flexibilizadas, certos comportamentos são corrigidos. O ambiente parece menos agressivo, mas a estrutura que gera o problema continua ali. E com o tempo, tudo volta ao padrão original. Essa sensação é conhecida. E é exatamente isso que torna o caso de Liebe Henschel difícil de interpretar. Porque ele coloca duas realidades lado a lado. De um lado,
relatos de mudanças pontuais que afetaram a rotina imediata de alguns prisioneiros. Do outro, a continuidade de um sistema que continuava produzindo morte em larga escala. Como conciliar essas duas coisas? Alguns testemunhos mencionam decisões específicas, como a redução de punições consideradas extremas e o fim de execuções públicas em determinados espaços do campo principal. Outros relatam tentativas de controlar abusos internos e reorganizar funções entre prisioneiros. Mas essas informações aparecem de forma fragmentada, em relatos individuais, e não representam uma mudança estrutural no funcionamento do campo. Isso leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. Se essas mudanças existiram, qual era o objetivo? Seriam tentativas reais de alterar algo dentro daquele sistema? Ajustes administrativos para melhorar o controle interno? Pressões vindas de níveis superiores da estrutura nazista? Ou apenas decisões pontuais, que não tinham intenção de transformar o funcionamento geral? A ausência de uma resposta clara é o que mantém essa história aberta, porque ela não permite conclusões simples. Não há evidência de que o sistema tenha sido questionado de forma real. Não há indicação de ruptura. Não há sinal de que o funcionamento essencial tenha sido interrompido. E, ao mesmo tempo, existem relatos que indicam pequenas alterações no modo como esse funcionamento se apresentava em certos momentos. E é justamente essa combinação que torna tudo mais difícil de compreender, porque ela nos coloca diante de uma situação onde mudanças existem, mas não transformam, onde decisões são tomadas, mas não alteram o resultado, onde ajustes acontecem, mas o sistema continua. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua levantando a mesma pergunta. Se havia algum nível de controle, por que nada foi realmente mudado? O fim da trajetória de Arthur Liebe Henschel não trouxe respostas simples. Após deixar Auschwitz em maio de 1944, ele foi transferido para Majdanek, um campo que já estava em seus últimos meses de operação. Com o avanço do Exército Vermelho, o sistema começou a colapsar. Muitos tentaram fugir, esconder o passado ou desaparecer. Ele também tentou. Mas o fim da guerra não significou o fim das consequências. Liebe Henschel foi capturado, levado à Polônia e julgado por sua participação no sistema de campos. Em dezembro de 1947, recebeu a sentença de morte. A execução aconteceu em 24 de janeiro de 1948. O julgamento não se concentrou apenas em ações diretas, mas no papel que ele ocupou dentro de uma estrutura que já era conhecida por sua função. E é exatamente aqui que a história deixa de ser apenas sobre ele. Porque essa história não exige apenas informação. Ela exige reflexão. Liebe Henschel não criou Auschwitz, mas aceitou comandá-lo. Não iniciou o sistema, mas garantiu sua continuidade. E mesmo diante de relatos de mudanças pontuais, permaneceu dentro de uma estrutura que continuava produzindo morte em larga escala. Isso revela algo que ultrapassa o contexto histórico. Nem sempre as pessoas criam sistemas. Muitas vezes, elas entram neles, crescem dentro deles, se adaptam e continuam operando, mesmo quando já entendem o que aquele sistema representa. E esse é o ponto mais difícil de encarar, porque ele não pertence apenas ao passado. Em diferentes contextos, em escalas completamente diferentes, situações semelhantes acontecem. Ambientes injustos continuam funcionando porque pessoas permanecem neles. Estruturas problemáticas continuam existindo porque são sustentadas por decisões individuais que parecem pequenas, mas se acumulam ao longo do tempo. E é aqui que essa história se transforma em algo prático. O primeiro passo é desenvolver consciência. Olhar para o ambiente em que você está inserido e perguntar com honestidade: isso está alinhado com o que eu considero correto? Essa pergunta parece simples, mas muitas vezes é evitada, porque a resposta pode exigir mudança. O segundo passo é identificar o seu papel. Não basta dizer que algo é maior do que você.
É preciso entender qual é a sua participação dentro disso. Você apenas observa. Você contribui? Você sustenta algo que sabe que não deveria continuar? O terceiro passo é não confundir pequenas melhorias com transformação real. Ajustar regras não significa resolver problemas. Reduzir a intensidade de algo errado não significa torná-lo certo. Essa é uma armadilha comum. Muitas pessoas acreditam que pequenas mudanças são suficientes, mas a história mostra que, em certos contextos, isso não altera o resultado final. O quarto passo é assumir responsabilidade. Permanecer também é uma decisão. E toda decisão tem consequência, mesmo que não seja imediata. O quinto passo é agir com coerência. Nem sempre é possível mudar um sistema inteiro, mas sempre é possível definir limites. Sempre é possível decidir até onde você está disposto a ir. Essa decisão define quem você é dentro daquele contexto. Essa história não oferece conforto. Ela não apresenta soluções simples. Ela mostra como alguém pode permanecer dentro de algo extremo, fazer ajustes pontuais e, ainda assim, continuar ligado a um sistema que não deveria existir. E talvez seja exatamente por isso que o nome de Arthur Lieberhenschel não é lembrado com frequência. Porque ele não representa apenas um extremo. Ele representa algo mais comum e mais próximo da realidade humana. A capacidade de continuar, de se adaptar, de permanecer, mesmo quando já se sabe o suficiente para parar. E é nesse ponto que a pergunta deixa de ser sobre ele e passa a ser sobre qualquer pessoa que, em algum momento, precisa decidir entre continuar ou interromper. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no canal agora. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. Curta o vídeo para fortalecer esse trabalho e deixe seu comentário. Pode ser uma dúvida, uma opinião ou até uma experiência pessoal. Se preferir, você pode comentar de forma anônima. Às vezes, uma única reflexão pode fazer alguém enxergar algo que ainda não percebeu.